Boa tarde. Hoje eu, Mariana, número 21, e Natália Beretta, número 23, do terceiro ano A, vamos fazer análise do poema Catar Feijões, de João Cabral de Melo Neto. A Natália vai começar explicando sobre a terceira geração modernista. Bom, essa terceira fase modernista foi o último momento do movimento modernista no Brasil e que ele surgiu num período menos conturbado em relação às outras duas, já que no caso desse período em questão, temos a redemocratização do país após o fim do governo Vargas e o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, com isso, a gente tem esse retorno à forma poética, com valorização da métrica e rima, com uma influência tremenda do parnasianismo e simbolismo, e trabalhando com inovações linguísticas e o uso da metalinguagem, sendo o equilíbrio uma das características mais marcantes da poesia da geração de 45. Os poetas da época também vão ser conhecidos como neoparnasianos, pois fazem referências à preocupação com a estética, a busca da perfeição, o culto à forma, bem como a metrificação e a versificação. E eu vou falar um pouco agora sobre o poeta João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto ele ficou conhecido como o poeta engenheiro, ainda mais depois de integrar a geração de 45, porque ele construía o poema dele. Assim, o escritor e poeta também era diplomata brasileiro, que nasceu em Recife no dia 9 de janeiro de 1920, e ele se destacou principalmente por seu racionalismo no vigor estético e sua forma equilibrada na escrita. Sua poesia era concisa e precisa, era semelhante ao estilo também escrito por Carlos Drummond. E apesar da busca de um verso objetivo, sintético, resumido e rápido, a metalinguagem do fazer poético era ainda constante, assim como no concretismo forte no retrato com a linguagem. E o processo de construção do poema é perceptível, palpável e visível, mesmo ao leitor comum. Daí a razão de ele ser identificado como o poeta construtor ou poeta engenheiro, como eu tinha falado. Bom, então, uma das características principais, assim, do João Cabral de Melo Neto, ele vai fazer uso dessa chamada metapoesia, né? De ter o fazer poético como uma consoante. Também temos uma estrutura harmoniosa e rítmica causada pelo uso de oxítonos e paroxítonas interligadas a monossílabos, que são sustentados pelas assonâncias e aliterações, como pode ser observado em joga-se os grãos na água do alguidar, e, pois para catar esse feijão, soprar nele. Em obstrui a leitura fluviante, flutual, o encontro de T e FL traz uma repetição de consoante que traz esse ritmo ao texto. Assonâncias também são presentes, como é visto em e depois joga-se fora o que boia e jogar fora o leve e oco, palha e eco. E para o complemento rítmico, a harmonia, temos a reiteração de palavras, expressões e verbos, como catar, aqui no começo, jogar, de joga-se, e aqui também, que são verbos frequentes, assim como também substantivos, feijão, grãos e palavras. Aqui. Trazendo uma composição típica do Nordeste brasileiro para fazer referência à prática mais frequência de escolher feijões, se referindo também às obras dos Lusíadas, por possuir uma composição em decassílabo e sáficos. A inovação de palavras também é notável, como é visto no ato de catar feijão, jogar fora o leve e oco, palha
e eco. Nesse verso, a gente pode ver que ele só queria dizer que o que seria a sobra, a sujeira. E o eco, e na palavra o eco, seria pois o feijão fica no fundo. E o poeta também compara o gesto de escolher feijão com o de escrever. Então, no primeiro verso a gente pode ver que ele compara catar feijão se limita a escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. Então a gente pode ver essa comparação. Ou seja, ele assemelha o cuidado de escolher feijões com o cuidado de escolher palavras no momento da lapidação de um texto, como é mostrado no primeiro verso. E também a gente pode ver nos últimos versos aqui, obstrui a leitura fluviante e flutual, assula a atenção e isca como um risco. Como eu disse, o cuidado de escolher as palavras. Também temos a separação de grãos ruins se torna denotativa, igualmente com a seleção de palavras, e a conexão com a explicação dos recursos estilísticos é a conotativa. Certo, falando a respeito da estética, temos 4 quartetos. O primeiro e o segundo apresentam elementos de comparação justamente com o ato de catar, onde escolher as melhores palavras é semelhante ao ato de escolher feijões, igual a Mariana falou. O terceiro e o quarto apresentam as consequências ou resultados de catar feijão, notado em um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar dente. É um grandioso poema onde o Cabral não dava crédito ao curso emocional e ele elaborava cada verso, todos os seus termos e efeitos eram devidamente pensados. Certo, e agora a gente vai recitar. Eu vou recitar o primeiro e ela vai recitar o segundo. Catar feijão, João Cabral de Melo Neto. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na areia do alguidar e as palavras na folha de papel. Depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada por chumbo seu verso. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo não, quanto ao catar palavras. A pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca como um risco. Obrigada por mais uma videoaula e até a próxima.